colegas de Brasil, vamos a darles unos pequeños tips acerca de la regla número 3, la cual lleva por nombre los participantes. Son todos aquellos que están incluidos en el desarrollo de un partido de softball. Entonces, si ustedes logran dominar el line-up, van a poder detectar cualquier tipo de infracción que ocurra en el partido acerca de una violación de reglas con respecto al jugador designado, al jugador flex, al jugador oppo, al jugador reemplazante, al jugador extraído y al corredor temporal. Recuerden siempre realizar el arbitraje preventivo cuando ustedes detecten algún tipo de violación. De lo contrario, simplemente esperen una apelación y apliquen la sanción correspondiente. Éxito a todos. Hello everyone, my name is Frankie Billingsley, a WBSC certified official from Canada since 2013. I've had the pleasure and privilege to represent Canada at a number of different international competitions, including 3 World Championships, a Pan American Games, and an Olympic qualifier. If everything goes well, I will be representing Canada at the 2021 Tokyo Olympic Games. Welcome to your WBSC webinar series. I understand that I'm introducing Rule 3, which is on the participants. And in this rule, you will study lineups and rosters, appeals, coaches, team personnel, umpires, and scores. And if I could provide 2 pieces of advice for you related to this rule, they would be the following. 1, when it comes to teams, coaches, umpires, and scorers, you have to have the ability to build really strong relationships with people. This doesn't mean that you need to be friends with them, but it means that you need to be approachable and know the rules so that you can earn people's respect and credibility. You want coaches and teams and umpires and scorers to respect you and to want you to umpire their games. This goes a long way to reaching your goals. The second piece of advice I would give you is related to your lineup cards. The very best umpires have excellent management of their lineup cards, to the point where an umpire-in-chief can ask a plate umpire for their lineup card after a game. Even if they haven't seen the game, they can understand exactly what's transpired in the game because of the way that the lineup card has been tracked. Those are the 2 pieces of advice for what I would provide for Rule 3, and I want to thank Patricia Hamamoto for asking me to give you this introduction. All the best. Bye. Então vamos lá. A regra 3. Vamos falar dos participantes. Tá? Esse seminário de regras, só para lembrar, foi feito já em espanhol pela WBSC América Softball e o apoio da Confederação Brasileira de Beisebol e Softball para fazer aqui em português também. Bom, quem seriam os participantes? Os participantes são todos aqueles que vão participar dos jogos, né? Então, assim, são os jogadores, os técnicos, os membros da equipe, né? Ou dirigentes, staff, como a gente fala, os árbitros, anotadores e a comissão técnica. Essa comissão técnica está separado um pouquinho, porque ela foi uma criação de pouco tempo atrás, de uns 2 anos para cá, em campeonatos internacionais. Quem participou percebeu que agora tem um pessoal que são os comissionados técnicos, que eles cuidam tanto assim da parte não só do line-up, mas a entrada dos jogadores, o tempo, quem entra por aqui, entra por lá. Eles, na verdade, eles facilitam muito até o trabalho dos técnicos, dos árbitros, né? Então, hoje tem essa figura em campeonatos grandes, tá? Aqui no Brasil a gente acaba não tendo muito, mas então, assim, também já entraria também aqui nos participantes. Bom, vamos lá. O que seriam os técnicos? Tá? Os técnicos, qual seria a função deles? Assim, está super grande, mas de uma forma resumida, tá? Os técnicos, então, assim, eles vão notificar o árbitro todas as trocas e substituições, principalmente as substituições. Não são permitidos equipamentos de comunicação entre eles, nem entre campo, nem fora de campo. O técnico pode ser um jogador, ou o jogador pode ser um técnico. O técnico principal assina o line-up,
tá? Ele é o que vai estar o nome. No Brasil, a gente ainda não tem ainda no nosso line-up assim, um espaço, né, para o árbitro, para o técnico assinar, mas ele deveria estar lá escrito e ser, porque ele é responsável pela equipe, tá? Então, por isso que se ele for expulso, em caso de ser expulso, a gente vai ver algumas questões de regra, mas ele pode reivindicar o substituto que vai tomar conta da equipe, tá? Podem ter 2 técnicos de base. Basicamente, muita gente vê em campeonatos das seleções grandes que, às vezes, o técnico principal, né, o head coach, ele acaba, às vezes, não entrando dentro do campo, né? Tem algumas equipes que têm o próprio técnico só de bases, especificamente de bases, tá? Então, podem ter 2 técnicos que ficam de coach base, né? O técnico, ele pode deixar a área técnica reservada, que seria basicamente o bench do Gauss, para dar instruções sem interferir no andamento do jogo. Né? Mais para frente, ou a gente vai comentar que se nas conferências defensivas, que se todo mundo para ouvir, pode ser considerado sim um tempo, uma conferência defensiva, tá? Mas se não interromper o jogo, let it go, tá? E somente é permitido dirigir-se aos membros da sua equipe, tá? Isso aqui é importante porque às vezes pode acontecer alguma coisa, mas não é permitido, tá? Dirigir-se aos membros da própria equipe apenas. E aqui os técnicos jovens, menores, devem usar o capacete em caso de entrar ser de coach, né? Coach das bases, tá bom? Não necessariamente para tudo. Eu vou até desligar essa câmera aqui, depois eu volto. Bom, os árbitros, né? Que tem muita gente árbitro aqui, tá? Os árbitros, eles são representantes da confederação, organização, associação de árbitros ou uma organização correspondente, tá? Mas qual a principal função dos árbitros? São 2, tá? São fazer cumprir as regras e impor as penalidades necessárias, essa é uma, e acho que o grande também esse é o garantir um bom andamento do jogo. Então, é a questão do gerenciamento do jogo, acho que até uma questão ontem que veio sobre expulsão, não, isso aí tudo é função do árbitro também de levar o jogo o mais rápido possível, da forma mais discreta e garantir que os jogos sejam fair para todo mundo, né? Sejam justos para todo mundo. E também aos árbitros é garantido tomar decisões não cobertas na regra, né? Uma árvore que está entrando no campo ou uma coisa assim, todos isso que não estão necessariamente cobertos na regra, é o árbitro que vai decidir, tá? E o que o árbitro de home, né? O árbitro principal, quais são as principais funções, né? É o árbitro de home que declara se as condições do terreno do jogo está apto ou não. Tem alguns campeonatos que às vezes é o comissionado técnico também que faz esse comentário, tá? Mas, ou faz essa aprovação, mas em geral é o árbitro de home. Ele também é responsável, claro, sempre, né? Porque ele é o árbitro que acaba sendo mais funções, ele é responsável pelo bom andamento do jogo, ele vai decidir bolas e strikes, né? Nossos balls e strikes. Apoia os árbitros de base em bolas batidas fair ou foul, pegadas válidas ou não, em especial no campo interno, né? Principalmente a gente está fazendo o que a gente faz aqui no Brasil, em geral 3 ou 4 árbitros, principalmente 4, e as bolas que são no campo interno porque ele tem a visão de frente, tá? E as bolas batidas em geral antes da base, tá? Também é função do árbitro de home. Se a bola toca na roupa do batedor, claro que os árbitros de base também se vê alguma coisa, ele também pode cantar, tá? Mas em geral é o árbitro de home que canta e deve determinar quando o jogo é confiscado, tá? Então, essas são as principais atribuições ao árbitro de home. E os árbitros de base? Então, assim, basicamente, claro, decisões em base. O posicionamento, a localização dos árbitros de base depende da mecânica, né? Então, se for mecânica de 3, a mecânica de 4, com corredores, se a bola vai lá para o fundo,
se tem o árbitro que vai acompanhar um fly, tudo isso é a nossa principal fonte que a gente aplica na mecânica para que todas as bases sejam cobertas, tá? Auxiliar o árbitro de home para fazer cumprir as regras, tá? Porque senão a gente pode voltar à questão da regra 1, que se você pode deixar de cumprir uma regra ou fazer uma finalidade errada, aplicar uma finalidade errada, pode ser motivo de protesto, tá? E, claro, apoiar os companheiros, sempre. Só um ponto que muita gente fala, né, que se os árbitros, quando um fala, aí tem gente que me pergunta, sim, mas o que adianta vocês se reunirem quando vocês pedem alguma reunião se vocês nunca mudam? Primeiro é o seguinte, né, aquelas reuniões, quando a gente tem os árbitros que precisam de um tempinho para conversar entre os 4 árbitros, 3 árbitros, se o árbitro vai lá para ver uma informação diferente, uma informação nova, um ângulo que ele não teve, então ele tem mais os companheiros. Mas a decisão é sempre da mesma pessoa. E, particularmente, a gente sempre fala, se você viu uma parte, está em dúvida, deu uma decisão, que é obrigado, e precisar entrar, ouvir os companheiros e tiver que voltar o lance ou mudar, realmente pode ser, sabe? Acho que tem que ser o ponto correto, tá? A decisão correta. Bom, suspensão do jogo, né? Em que casos que a suspensão do jogo pode acontecer e deve acontecer, tá? Então, tem algumas condições que justifiquem, né? Chuva, muita chuva, que acho que basicamente o que a gente tem aqui. Quando o árbitro limpa o home ou outros deveres não conectados a uma decisão, ou seja, quando ele, por exemplo, vai fazer uma substituição, algum ponto vai falar com o anotador, passar alguma substituição. Se também o batedor ou arremessador está fora de posição, ou até mesmo, que a gente comentou ontem lá, a pergunta da Tereza, se todos os jogadores não estão tirando catch dentro da área fair, também pode ser, na verdade você não começa o jogo também, né? Mas se tiver, você pode suspender um pouco o jogo se em questão do bola fair, tá? É importante não declarar tempo enquanto uma jogada esteja acontecendo, né? Deixa jogar. Porém, se é uma lesão grave, gente, isso tem precedente, tá? Em caso de lesão grave, sim, acaba o jogo, porque você pode piorar o caso, tá? Então, dependendo, claro, os árbitros estão lá para isso, mas dependendo se for uma lesão muito grave, né? A pessoa está quebrando o pé e o outro está na linha do corredor, enfim, pode também suspender o jogo, mas sempre deixar o máximo possível o jogo ocorrer, tá? É a função do árbitro nisso, e o Fernando Massumori é muito bravo com isso com a gente. Bom, e os anotadores? Quais as responsabilidades dos anotadores do anotador oficial, né? Que também no Brasil a gente usa bastante. E, inclusive, só um ponto, a anotação no Brasil eu acho muito boa. Eu também faço um pouco de curso de anotação. A gente tem uma anotação por bolas, então, assim, antenada com o que a WBSC está fazendo, tá? Então, a nossa anotação é bem avançada, tá? A anotação, as responsabilidades. Então, ela deve preparar e guardar os registros de um jogo, tal como está previsto nas regras. Inclusive, em todos os campeonatos oficiais, vai uma cópia para a confederação também. Deve ser a única autoridade para anotar todas as decisões envolvendo apreciação. Então, por exemplo, a gente fala, se um corredor chegou à primeira base por hit ou erro, se o corredor ele foi empurrado por um outro batedor, uma base, 2 bases, a terceira base ele ganhou se foi um roubo de base ou não. Isso tudo é muito difícil, a anotação do Brasil é bem avançada nessa parte, mas isso é responsabilidade e atribuição dos anotadores, tá? Mas o anotador não vai tomar uma decisão de anotação que esteja, em conflito com as regras, existem regras de anotação também, ou com a decisão dos árbitros, tá? E o ponto que está o desenho aqui antes do jogo, aqui a gente já sabe bem onde estão os campos, mas é sempre legal conversar com o anotador oficial, né? A gente conversar com o anotador oficial para falar
se ele precisaria, às vezes, de um tempo, ou ele está localizado lá fora, às vezes a anotação está acima da arquibancada, né? Então, qual que vai ser a senha entre o árbitro e a anotação, se na hora de dar uma parada, quando tiver uma troca, qual que seria a melhor forma de fazer, existe uma recomendação, mas é sempre bom bater um papinho, principalmente o árbitro de home, com o anotador oficial. Bom, essa parte é muito importante, tá? Até o nosso amigo Manuel Tovar fez um comentário que o formulário de escalação do line-up, tá? O que deve ter? Nome, sobrenome, a posição, né, da defesa, número de uniforme dos abridores e substitutos, e nome e sobrenome do técnico principal. E também até assinado, tá? Campeonato lá fora tem que estar assinado pelo técnico principal, porque às vezes quem faz a escalação, pelo menos pela letra, você bate o olho, você vê que é a própria anotadora da equipe. Mas seria interessante que o técnico principal desse um visto, porque ele é responsável pelo line-up, tá? Isso é uma coisa diferente do beisebol, tá? Do beisebol e do softball. Todos os jogadores listados no line-up devem estar presentes e uniformizados na área de equipe, tá? Se não tiverem, não pode estar no line-up. E caso seja um jogador que pode, né, assim, pode se jogar aquele campeonato por questões de ele estar federado, ou lá fora porque ele é daquele país, enfim. Ele pode ser acrescentado à lista de reservas do line-up a qualquer momento do jogo, tá? Esse é um ponto importante, porque às vezes tem o pessoal que confunde com o beisebol, que o beisebol, uma hora que você entregou o line-up, você não pode mais alterar. No softball, você não pode deixar ter mais pessoas no line-up do que estejam no campo, naquele momento. Bom, a lista masculina, num jogo masculino, só jogadores masculinos, femininas, só jogadoras femininas, tá? Isso são meio que óbvio, mas para não ter campeonatos oficiais não pode ter não pode ser um mistão, né? Bom, o número incorreto do line-up pode ser corrigido sem penalidades. Se o jogador que está usando o uniforme com o número incorreto infringe qualquer regra, é claro que vai ser sempre do jogador, tá? Não o número que ele esteja utilizando, tá? Embora a gente utilize muito, mas é importante que o número esteja correto, né? Eu, particularmente, também já peguei uma vez um número incorreto, porque aqui no Brasil a gente já conhece as jogadoras. Acho que ela devia ter trocado e eu sabia o nome dela, e eu falei, não é essa menina aqui que está vindo, né? O número estava incorreto. Aí eu só comentei com até o técnico principal, na verdade, que foi uma arbitragem preventiva, porque no Brasil a gente conhece a maioria das meninas. Eu falei assim, não, essa menina aqui, ela está aqui o nome, está na ordem de batismo correto, mas o número estava errado, tá bom? Bom, isso aqui é muito para os árbitros, né? É importante que os árbitros tenham controle das alterações no line-up. O que vale não é o que a anotadora faz, tá? No meio do jogo, ao longo do jogo, o que vale é o que está porque é o próprio árbitro que vai aplicar a regra. Então, todas as conferências defensivas, né, lembrando, a gente comenta de novo, mas assim, são 3 por jogo, toda conferência ofensiva é 1 por inning. Todas as trocas de posições, onde está jogando, né, se está no 1 ou 9, se é o flex, toda a substituição também, todos os reingressos e todas as trocas de JD, o flex, o corredor temporário ou o jogador substituto. Aqui tem um desenho em que é mais ou menos como vai estar no meio do jogo, né? Esse aqui, por exemplo, teve um reingresso, né? Provavelmente esse cara aqui estava no número 9, entrou esse 5 e depois disso ele reingressou. Então, você vai controlando. Nas reciclagens, eu mostro uma forma que eu faço. Eu coloco umas bolinhas, coloco um X e vou controlando também dessa parte, mas também tem que controlar o número de conferências defensivas, né, que são 3 ao longo do jogo,
Eu, particularmente, eu anoto em qual inning, e se for falar com o pitcher, eu coloco também para saber. E na conferência ofensiva, se eu anoto qual é o batedor ou o corredor que foi feito, para lembrar, porque só pode ser um por jogo, tá? Um por inning. Bom, quem são os jogadores abridores? Né, o iniciantes, como também a gente fala aqui, tá? São os 9 ou 10 jogadores que começam o jogo. Então, isso aqui lá fora, tá? Aqui a gente faz de uma forma diferente, mas no regra oficial é considerado oficial na reunião prévia com a comissão técnica do campeonato 1 hora antes do jogo. Em campeonatos internacionais oficiais, você tem que entregar em geral, pode ser para o árbitro-chefe ou para o comissionado técnico, e nesse momento, em geral, também você pega a bola de aquecimento. Tá? Então, mas é 1 hora antes e é considerado oficial. Aqui no Brasil a gente faz na hora da nossa reunião prévia, né? Mas isso vai todo mundo, a gente não faz só com os técnicos, mas naquele momento a gente considera oficial. Tá? Na reunião do ROM, vamos falar depois, por isso que às vezes parece meio besta, mas os árbitros eles falam, ok, algum ponto está considerado o line-up oficial, e a gente faz a troca de line-up. Com a pandemia, eu acho que vão ter algumas mudanças, que não vai ser mais trocado o line-up nessa reunião, cada um vai ter seu papel, não vai ter aperto de mão, né, por causa da pandemia, mas aí vocês estão vendo como é que eles estão fazendo a questão do novo protocolo de segurança de saúde, tá? Na reunião no home, as trocas podem ser feitas também em casos de emergências, machucados na enfermidade. Você não pode alterar, agora eu quero usar o JD e não usarei mais. Não pode. Alteração na ordem de batedores ou alteração em vários jogadores abridores. Isso também não pode. Tá? Isso é considerado depois uma substituição. Bom, de qualquer forma, qualquer substituição deve ser reportado também aos anotadores. E diferente do beisebol, os jogadores do softball, incluindo o flex e o JD, os abridores, eles podem reingressar uma vez ao jogo. Tá? E o que seria um substituto? Né, parece meio óbvio, o pessoal que está na lista de substituição. Então, é um jogador não abridor que não tem atuado no jogo, claro, exceto o jogador de emergência, a gente vai falar mais para frente o que seria. Ou um jogador abridor que deixa o campo uma vez, então ele é elegível, pode retornar ao jogo. Como ele tem um reingresso, ele também pode ser considerado um substituto. Tá? E as substituições, como acontece, né? O substituto pode ingressar no lugar de qualquer jogador abridor, claro, porém, abridor e substituto nunca pode estar no jogo ao mesmo tempo. Tá? Ao mesmo tempo, em especial a não ser, a gente vai falar um pouquinho mais do JD e do Flex, que pode ter uma visão diferente, mas os clássicos, os abridores e substituto, um está, o outro não está, tá bom? As substituições, claro, apenas com a bola morta, né? Tem que se pedir, o árbitro tem que paralisar o jogo, apenas com bola morta. Se não há a notificação ao árbitro de home, essa substituição não é válida, e em caso de apelação, como nós vimos na regra 1, tem uma penalidade, né? Pode ser um jogador não anunciado. E ele não está legalmente no jogo até que um arremesso tenha sido feito ou uma jogada tenha sido realizada. Bom, e o árbitro de home, claro, deve notificar a substituição ao anotador, sempre. Tá? Eles são sempre juntos. Quais são as recomendações? Isso aqui a gente também faz aqui no Brasil, tá? Quais são as recomendações para os eventos da WBSC? Sempre falar, isso facilita muito para o pessoal
da anotação. Essa é uma forma também que eu falo muito com o pessoal da anotação, como eu vou falar a entrada e a saída. Eu combino com eles porque tem que ser rápido, tem que ser muito rápido. Não dá para você demorar mais de um minuto, mesmo que sejam múltiplas alterações, tá? Então, tem que ser, sim, tem que ser rápido, tá? Lá fora, às vezes, demora coisa de 20, 30 segundos, tá? Porque você já combinou antes, já fala dessa forma, tá? Falta assim, equipe, fala primeiro equipe, quem sai. Se você quiser falar, basicamente, a posição, tipo, é o quarto batedor, número 12 sai e número 15 entra, tá? Então, seria nesse exemplo que demos aqui. Então, equipe Mariscales, número 9 sai, número 13 entra. Ou outra, equipe Mariscales, número 9 reingressa, no caso de sair e entrar. Eu, praticamente, eu falaria equipe Mariscales, quarto batedor, número 9 sai, número 13 entra. Bem rápido, e em geral, no fundo, se você é um anotador rápido, ele já viu essa alteração e você só confirma isso para ele, que ele também precisa ter essa confirmação. Tá? E o que acontece se você não anunciar o árbitro? Você não, o técnico não anunciar o árbitro, faz a alteração e não anuncia. Bom, então ele vira um substituto ilegal, ou seja, então um jogador que não foi anunciado. Então, todos os substitutos, JD, flex, ingresso, devem ser anunciados, tá? Lembrando, essa é uma jogada de apelação e pode ser feita a qualquer momento enquanto o jogador esteja participando do jogo. Porém, o momento que é feita essa apelação, ela tem diferença. Se for na defensiva, se for no ataque. Se for no ataque, a pessoa terminou de bater. Se for no ataque, a pessoa não terminou de bater. Se for no ataque, depois terminou de bater e antes do próximo arremesso, tá? Tem algumas questões diferentes. Porém, esse jogador, ele vira um substituto, ele vira um jogador inelegível. Tá? Nesse ponto, ele não pode mais participar do jogo como jogador. Pode ficar lá como técnico, pode ficar na torcida, mas ele não pode mais entrar. Deixar bem claro que ele não pode mais entrar no jogo. Se você trouxer de novo esse jogador inelegível, ou seja, o árbitro já deixou claro que ele não pode mais entrar no jogo, ele foi um jogador retirado, não é o expulso nesse momento ainda, mas o uso de um jogador inelegível no jogo é confisco de jogo, tá? Então, o jogo acaba. Bom, então, o substituto legal. Vou fazer só um exemplo, tá? Para a gente ficar bem forte, tá? Então, assim, no segundo inning, chumbo, número 18, é levemente substituído por I. Número 23. No terceiro inning, chumbo ingressa ao jogo sem ter sido anunciado ao árbitro. O jogo continua até a quarta entrada. Bom, qual que seria a decisão desse caso aqui, tá? Assim que o chumbo reingressou ao jogo sem ter sido anunciado ao árbitro e um arremesso tenha sido realizado, eles converteram um jogador ilegal. Ainda não é um substituto, não é inelegível. Ainda que o árbitro possa ter o conhecimento do jogador ilegal, ele não pode se manifestar até que seja feita uma apelação pela equipe ofendida. Tá? Então, se houver apelação, ele será declarado inelegível. Deixa bem claro. Eu faço uma anotação muito parecida aqui também, que o número 18 é considerado inelegível. Tá? Então, assim, o efeito. Se o substituto não anunciado na defesa, está na defesa, se for descoberto na equipe, na defesa, depois de fazer uma jogada, que seja basicamente com ele, e a apelação apropriada, o jogador será declarado inelegível e a equipe da ofensiva tem a opção de ou aceitar o resultado da jogada, da batida, ou, enfim, ou fazer que o batedor volte a bater e assumir a contagem de bolas e strikes que o batedor tinha antes de descoberto o jogador ilegal. Tá? E cada corredor retornará a base que ocupava antes da jogada. Isso se estiver na defesa. Se for na ofensiva, se apelado enquanto estiver no base, um substituto legal assumirá a contagem de bolas e strikes. Tá? Então, nenhum é considerado nenhum alvo. Se bater a bola e alcançar a base
e for feita uma apelação corretamente, ou seja, talvez antes do próximo arremesso, todos os corredores, incluindo o batedor, retornam uma base que ocupavam no momento do arremesso. Ele vai ser o jogador declarado inelegível e out. Mas qualquer out que com outros jogadores, isso também mantém. Caso seja depois da partida, então aí claro, vai se manter o ball, mas se for depois do próximo arremesso, só o jogador inelegível seria declarado out. Então, os outros, então tem uma grande... Na verdade, ele não é considerado out, ele só é trocado também nas bases, tá? Bom, toda ação antes do descobrimento é legal. Então, se aconteceu um jogador não anunciado e passou depois de uma defesa, um arremesso para o próximo batedor, é só uma troca do jogador que vai se tornar inelegível, né, do jogador legal no momento. Bom, então o que seria um substituto ilegal, né? Um caso também, mais um exemplo. R1 seria o corredor da primeira base, sem out. B2 é um substituto não anunciado. Ele se bateu e provocou um out forçado de R1 na segunda base. Antes do seguinte arremesso ao próximo batedor, a defesa apelou dizendo que B2 não havia sido anunciado. É o que eu estava comentando agora. A decisão, depois de revisar o line-up, o árbitro declarou out para B2 e declara inelegível. Como R1 também foi out, esse out permanece. Então, 2 outs. Tá? Nesse caso, foi feita a apelação de forma correta, no tempo certinho, para conseguir esses 2 outs. E o reingresso? Bom, reingresso, partindo do princípio, só quem começou jogando que reingressa. Então, quando o jogador original, abridor, reingressa ao jogo, depois de haver sido substituído. Tá? E o que seria um reingresso ilegal? O reingresso legal, ele é um jogador abridor reingressando ao jogo na posição de frente na ordem de batimbo. Não pode. Ele tem que reingressar, claro, se o jogador abridor era o quarto batedor, ele não pode voltar a bater ou entrar na vez de alguém que seja, por exemplo, o oitavo batedor. Tá? Tem que ser sempre na mesma posição do line-up. Segundo, substituto que tenha reingressado previamente ao jogo, não como jogador substituto. Nesse caso, seria o substituto. Se o cara está fora, ele só pode entrar uma vez, a não ser por questão de regra de sangue e tal, o jogador de emergência. Então, nesse caso também, abridor reingressando pela segunda vez, não como jogador substituto, né? Não seria o jogador, na verdade, não substituto, aqui deve ter um errinho, mas seria o jogador reemplaçante, que em espanhol, que seria o nosso jogador de emergência, aqui em português, que a gente traduziu. Tá? Então, o jogador substituto inelegível, bom, é aquele caso também que se o cara também não pode entrar, também pode ser considerado um reingresso legal. Ou quando o flex, você vai ver de novo mais para frente um pouquinho, mas o flex entra no ataque no lugar de outro, diferente do JB. O flex, que está na 10ª posição, pode entrar para bater ou correr? Sim. Desde que seja no lugar apenas original do JB. Bom, o efeito de um reingresso ilegal também é uma jogada de apelação, e o jogador que tem que estar fora, tá? O técnico principal é escrito no line-up, o jogador regressou novamente, não expulso do jogo. Tá? E aí pegar de novo o nome do primeiro, do outro técnico. Bom, vou passar um pouquinho rápido, se eu já comentei isso aqui. Substituto legal deve substituir o jogador que regressou legalmente antes que o jogo seja iniciado, deve nomear um novo técnico. E ações que ocorrem contra o jogador que regressou legalmente está no jogo, se regem pelos efeitos da regra de substituto legal, tanto na defensiva quanto na ofensiva, que a gente já comentou um pouquinho antes. Tá? Bom, então mais um exemplo de jogada de um reingresso legal. Tá? O abridor Hicks, no 8º bata, é retirado do jogo no 3º wing por Watson. No 5º wing, com corredores em posição de anotar ponto, o técnico ingressa a Hicks na 2ª posição na ordem de batedores. E ele era 8º.
O técnico do outro lado apela ao árbitro depois de um arremesso a Hicks. Bom, regresso legal e tanto o Hicks como o técnico são expulsos do jogo. Tá? E esse é o ponto aqui também, a arbitragem preventiva. Né? Esse material, imagina, foi feito pela WBC Américas, e a gente comenta sobre a arbitragem preventiva, em que, se tivesse sido feito, poderia ter evitado que isso acontecesse. O árbitro deve saber que Hicks é um jogador abridor e pode regressar somente ao lugar original na ordem de batedores. Na verdade, você vai lá e pergunta, você quer mesmo? Às vezes, o cara até já tinha jogado, tá? Então, em geral, você consegue manter essa... na arbitragem preventiva, às vezes é um errinho lá, mas assim, seria legal porque não vai ter que fazer isso, expulsar pessoas e tal. Então, vamos tentar não criar problemas para nós e para quem é árbitro. Bom, o jogador retirado, essa é uma discussão que a gente teve até na hora de fazer a tradução, que a gente já colocou jogador de emergência, regra de sangue, tá? Isso aqui é com um jogador que deixa o jogo devido a uma ferida ou machucado que está sangrando, ou o uniforme está com sangue. Se o cara só torceu o joelho, mas não tem sangue, não é considerado nessa regra. E dois motivos, tá? Conversando com o Fernando Massimoro, primeiro, porque ele está sangrando, porque tem uma questão até de segurança com as outras pessoas, né? Você não tem que ter contato de sangue de outras pessoas no jogo. Então, está sangrando. E a ideia do jogador retirado, nesse momento, jogador de emergência, seria um jogador que pode voltar a jogar, né? Tipo, ele vai tentar estancar o sangue e pode voltar a jogar. Então, por isso que essa ideia, se o cara quebrou o pé, não cabe aí, porque ele não vai voltar a jogar, tá? E o cara que entra por ele seria o jogador de emergência, tá? Então, ele pode entrar no jogo por um jogador retirado ou extraído, tá? A gente precisa dar uma olhadinha só também como a gente fez a tradução do livro de regras em português, depois a gente confirma com o César, pode confirmar isso para mim, mas seria a regra de sangue também, que mais conhecida como a gente fez no Brasil também. Tá? Então, assim, o jogador retirado não deve regressar ao jogo até que todo o sangramento tenha cessado, a ferida coberta e o uniforme, se precisar, pode ser substituído. Claro, sempre notificando o árbitro. Então, não pode ter aquele resquício de sangue, de novo, não tendo nenhum contato com o sangue das outras pessoas. Tá? E esse jogador de emergência, ele pode jogar no lugar do jogador retirado pelo índice que termina e por mais um índice. Né? Então, o jogador retirado pode regressar ao jogo em qualquer momento desse período, sem ser considerado uma substituição. Ele não é considerado uma substituição, mas deve ser anunciado ao árbitro. Tá? Senão ele pode ser considerado uma substituição ilegal, né? Por ser um jogador não anunciado. E quem pode? Essa foi uma alteração que teve na regra em 2018. Quem é que pode ser esse jogador que entra e não é considerado uma substituição? Ele pode ser um substituto listado, que não tem entrado no jogo ainda. Ele pode ser um substituto listado que já tem entrado no jogo, mas que já saiu, né? Então ele não pode entrar mais, mas ele está lá. Esse também pode ser o jogador de emergência. Ou um jogador abridor que não está mais jogando e que não é mais elegível para regressar no jogo. Tem jogador abridor que começou, saiu, reingressou uma vez e saiu de novo. Tá? Esses caras podem. Porque quem não pode, tá? Quem é que não pode ser esse jogador que vai substituir alguém que está retirado por questão que esteja sangrando, tá? Ele não pode ter sido retirado do jogo por um árbitro, por uma violação da regra. No caso, por exemplo, o jogador que foi declarado inelegível. Ele não pode ser daqueles que parece meio que óbvio, mas que esteja jogando no momento, mas parece meio óbvio, mas tem a questão do flex também, às vezes. Mas o cara pode estar para bater, tá? Então vai ser diferente. E o terceiro,
que essa foi a grande mudança na última vez da regra, que não estava muito claro até então, ele não está jogando no momento, mas é elegível para reingressar ao jogo, tá? Então, aquele jogador abridor que saiu uma vez, ele pode reingressar. Então, esse cara não é elegível para ser jogador de emergência. Essa foi uma grande diferença, não, foi a única diferença nessa parte da regra que foi feita em 2018. Tá? Então, vou mais um exemplo aqui, tá? No quinto inning, Chung, número 18, se corta e sangra como resultado de uma jogada. O técnico vai colocar Ezel, número 6, como jogador de emergência. Ele iniciou como abridora, mas foi substituída no terceiro inning. Bom, acabou de falar, não pode, porque ela ainda é elegível a entrar no campo. Ela é uma abridora e que ela pode ainda entrar no campo. Então, importante do árbitro não permitir, já falaram, ela não pode ser outras pessoas, mas essa aqui não pode. Né? Aquela questão da arbitragem preventiva. O JD, ou DP, né, o pessoal, o Designated Player, né, o GP, que o pessoal fala lá fora, e o Flex. E até eu colocaria um outro nome aqui, seria o tal do OPO, né, ou jogador apenas ofensiva. Essa é uma das maiores, tem uma diferença muito grande para o beisebol, mas é uma das umas regras, ou a possibilidade do uso delas, que dá um pouco mais de trabalhinho para a maioria dos técnicos, tá? Então, assim, o que é um jogador designado e não mais batedor designado? Então, um jogador designado, ou JD, pode ser utilizado como batedor por qualquer jogador na defesa. É necessário conhecimento antes do começo do jogo, ou seja, que o nome esteja no line-up como um dos 9 batedores na ordem, no line-up, tá? O JD abridor pode ser substituído e reingressar uma vez, porque ele é um abridor tranquilo também. Desde que retorne à sua posição na ordem de batedores quando deixou o jogo. Senão, é um ingresso legal, tá? E o nome do jogador da defesa no início do jogo, por quem o JD está batendo, é conhecido como flex, tá? E não 10º jogador. E essa mudança é muito clara porque eles podem, o JD, a gente vai ver a gente vai ver aqui no próximo, que o JD pode entrar na defesa, assim como o flex também pode entrar no ataque, tá? Por isso que eles não são mais chamados batedor designado, porque ele também pode jogar na defesa, e nem 10º batedor, porque nesse caso ele também pode bater somente no lugar também do DP, né? Então, nesse caso aqui do desenho, temos aqui o flex como 10º, ele pode entrar apenas na quarta, na posição quarta, né? na ordem de batismo. E o DP ele pode estar na posição na defesa por qualquer um, inclusive o flex. Tá? Então já foi de novo, né? Se colocar o JD em uma posição diferente do line-up, é considerado um reingresso legal, assim como colocar o flex também no lugar que não seja do JD na ordem de batismo. Bom, aqui é também igual, o jogador designado e seu substituto não devem nunca jogar na ofensiva, no ataque ao mesmo tempo. Tá? E o jogador designado pode ser substituído a qualquer momento por um batedor, um corredor ou pelo jogador flex pelo qual ele está batendo. Isso também é possível, que é uma grande diferença também. Então, nesse caso aqui, tem o Jones, é o flex, e quem bate por ele é mas quem está batendo nesse momento é o Munro, né? Se o flex, por um acaso, ele queira entrar para bater ou para correr já na ofensiva, ele pode, apenas no quarto. Quando isso acontece, se saímos de 10 para 9, então o flex entrando no ataque pelo JD é tratado como uma substituição e deve ser anunciado ao árbitro. Óbvio. Tudo. Né? Uma piadinha. Se o técnico quer ir ao banheiro, ele deve anunciar ao árbitro também, tá? Tem que anunciar tudo ao árbitro principal. Bom, então, eu até aumentei um pouquinho a questão do JD e do DPs, assim, acho que seria válido os exemplos, tá? Então, o JD, abridor, é substituído na ofensiva pelo flex, ou por outro substituto, se considera que o JD tenha deixado o jogo. Sim, claro, né? Se reduziu de 10 para 9, e se for um outro substituto, ele saiu do jogo, tá? E se o JD não reingressa, o jogo pode continuar com novos jogadores.
Se, no caso, o JD, ele pode jogar na defensiva pelo flex, e se isso acontecer, o flex é considerado como ter a saída do jogo, então tem vão ter 9 jogadores. Lembrando, como todo mundo que é abridor tem um reingresso, quando a pessoa sai do jogo, é considerado ter saído do jogo. Tem um ingresso? Sim, tem um reingresso. Mas é considerado ter saído do jogo, então tem um reingresso. Então, mais um exemplo. Se o flex retorna para a posição de décimo, jogará outra vez somente na defensiva e pode jogar em qualquer posição na defesa, né? Pode ser pitcher, pode ser catcher, pode ser qualquer posição. E se o flex retorna para a posição do JD, na ordem dos batedores, jogará na ofensiva e na defensiva, e o jogo continuará com 9 jogadores, né? Nesse caso aqui, o Johnson reingressou, mas reingressou aqui como JD, aqui ó, o RE, o reingresso. Também ok, pode reingressar. E aqui, nesse caso aqui, ele só reingressou como 10º jogador, não batendo, só na defesa. Tá? E o que acontece quando o jogador designado, ele não entra na defesa pelo próprio flex? Então, se acontece isso, aqui nesse exemplo aqui, o DP, o JD, ele é o 4º batedor e ele vai entrar na defesa na posição 8, né? Está o desenho aqui. Então, o Frank, quem ele vira? Ele não vira o flex, vamos dizer assim. O nome dele agora é OPO, em inglês é Offense Player Only, né? É jogador apenas ofensiva. Esse cara, ele continua batendo, ele não saiu do jogo e o jogo pode continuar assim, continuando com 10 jogadores. Tá? Então, seria o OPO. Um exemplo. Qual que às vezes tem alguns jogadores que colocam esse DP, seria às vezes até eu escrevi um artigo um tempo atrás, sobre às vezes é interessante ter esse cara aqui, o DP, o JD, como às vezes um pitcher, um segundo pitcher, mas que bate bem. E você coloca, por exemplo, para deixar o pitcher aqui nesse caso. E às vezes você também tem esse pitcher, joga de outra posição, joga, por exemplo, de primeira base. Então, você poderia fazer essa jogada. Você pode colocar o JD na posição de pitcher, né? Não é o caso do desenho aqui, mas assim, pode colocar na posição de pitcher. O pitcher, que era, no caso, o flex, ele vai para a primeira base, e o cara que estaria na primeira base, o que acontece com ele? Ele virou OPO. Isso é uma troca, ninguém saiu, não teve nenhuma substituição. Então, nesse caso, você pode fazer isso quantas vezes você quiser, né? Porque ninguém saiu do jogo, foi apenas uma troca de posições. Tá? Mais uma situação de jogo, tá? No quinto inning, Chung, número 18, se corta e sangra como resultado de uma jogada. Isso aqui tá errado, tá? Eu vou pular porque não era a ideia, tá? Isso aqui ele tá repetido. Mas é do corredor temporário, tá? Se vocês quiserem, eu até faço mais alguns desenhos e a gente comenta muito no domingo que vem eu vou dar outros exemplos também, que até o André Suazawa, lá de Maringá, ele comentou algumas formas que o México, lá no Sub-17, eles jogavam com a arremessadora flex vindo bater. Porque, na verdade, você vai vir bater umas 2, 3 vezes por jogo, ela vinha bater e ele ia queimando as JDs, né? Que seriam, então, ela batia, saía do jogo para, né, continuava como flex, entrava a JD, então você conseguia fazer isso 2 vezes, no máximo, né? Porque saiu, reingressou, saiu de novo e depois ele ia matando outras substitutas, né? E aí você mantinha a batedora lá, que era pitcher, como flex. Isso também é uma forma de jogo, mas isso a gente pode correr na semana que vem, tá? E o último ponto, tá? O corredor temporário. O corredor temporário foi uma regra que entrou também em 2018, já era conhecido em alguns países, nos Estados Unidos já tinha, no Canadá também já tinha, mas ele foi institucionalizado em 2018 para cá, tá? Então, corredor temporário.
A ideia é agilizar o jogo, tá? É permitido correr pelo catcher. O catcher tem que ser o catcher do inning anterior, tá? Se vai ter uma alteração, ele não vale ainda necessariamente. Tem que ser no inning anterior. E que está como corredor com 2 outs. Claro que é opcional para a equipe que está no ataque. E quem seria o corredor temporário? Né? Também ficou mais claro agora, tá? O corredor temporário, em alguns países, você pode pegar alguém na defesa. Nesse caso, o corredor temporário, na regra da WBSC, que é a mesma que a gente aplica aqui no Brasil, ele é o que vai bater por último naquele inning, ou, como em inglês eles falam, last available, né? Então, se o quinto batedor está batendo naquele momento, o cara mais longe naquele momento vai ser o quarto batedor. Mas vamos dizer que o quarto batedor esteja como corredor também, então será que o terceiro, ou seja, é o que está programado a bater no último, naquele momento, naquele inning, tá bom? E um ponto, incorreto não, né? Incorreto. No jogador incorreto, se for um outro jogador, não for o correto, ele é possível de alteração, então não há penalidade. Por isso que é importante o árbitro principal, na hora que eles quiserem fazer a alteração, né, fazer esse corredor temporário, ele abre o line-up e vê quem é que está batendo e volta. Ele tem que ter certeza, porque isso não existe penalidade. Tá? Muito parecido com a questão do corredor que vai para a segunda base quando tem um desempate. Tá? Não requer que sejam informados os anotadores, porque isso não é uma substituição. Eu, às vezes, eu falo só para avisar a anotação, particularmente eu falo, que não é uma substituição, é apenas o corredor temporário. Tá? Então, eles devem verificar para que seja o corredor correto. Pessoal, eu corri um pouquinho para a gente ficar nas 2 horas. Eu sei que eu falo um pouco rápido. Muito obrigada.